Salve, salve galera do Me Salva! Então iniciamos aqui alguns comentários, tecer para vocês alguns comentários sobre a prova de Ciências Humanas e focando naquelas questões que abordam especificamente ou em conjunto com outras matérias, do que a gente chama de interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade, as questões de história, certo? E aí separei um materialzinho para a gente ver os principais temas que foram abordados na prova. Também eu vou tentar explorar com vocês aquelas faltas que eu senti nesse último ano das questões que poderiam ter sido abordado e vou trabalhar com vocês duas questõezinhas que para mim foi a melhor questão, a questão mais inteligente que eu observei dentro da prova, não era uma questão fácil necessariamente, e a outra uma questão que eu achei bastante difícil, mas difícil pela má formulação que a gente tem sobre aquele determinado assunto, certo? Então vamos lá, ligeirinho já passando para a nossa folha. Quero observar então para vocês aqui comentários sobre as questões de história do Enem. Primeiro ponto, gente, que observei é que a gente teve um aumento significativo de questões relacionadas diretamente ao conteúdo de história, certo? Esse ano eu fiz as contas de 17 questões. Imagina, 17 questões, gente, dá para mais de um terço da prova, questões que estão vinculadas diretamente com o conteúdo de história ou que façam em conjunto com outras matérias. Então, 17 questões eu contei, então um número bastante grande em relação aos anos anteriores, onde a gente teve um número mais baixo de questões que abordavam história. A dificuldade na variedade temática devido à escassez do banco de questões. Vocês devem ter observado nos últimos tempos a discussão que se tem sobre a própria prova do INEP, na dificuldade que o INEP tem de renovar o seu banco de questões. E um dos elementos que eu achei a prova, em muitos momentos, apesar de ter um tema maravilhoso, mas ele não foge muito da tema de relações de trabalho, por exemplo, principalmente relacionado a questões de gênero, que a gente vai ver seguidamente não só na prova de Ciências Humanas, mas a gente viu em linguagens também. A gente observou, então, que devido a essa escassez dos bancos de questões, a falta de diversidade tornou-se uma prova muito mais homogênea do que em outros anos, mas mesmo assim uma prova com uma qualidade muito boa. Eu particularmente achei a prova de Ciências Humanas com uma qualidade muito boa, e fazendo aí a requisição para que o INEP aumente aí nosso banco de questões, né, para a gente ter essa variedade maior, mas que mantenha a qualidade das questões, pelo menos na prova de Ciências Humanas, estavam muito boas, certo? As principais temáticas abordadas, então, dentro da prova, tá, que eu percebi. O primeiro, gente, que para mim foi uma grande surpresa, não uma surpresa na realidade, mas uma retomada no assunto de ditadura civil militar, que nos últimos anos tinha vindo timidamente dentro das últimas provas. Nessa prova, além de ter trazido duas questões específicas sobre o período da ditadura civil militar, ela traz a ditadura civil militar em dois âmbitos. O primeiro, com a questão do Vladimir Herzog, vai trazer a ditadura civil militar para o âmbito urbano, certo? Da questão da censura e repressão. E a outra vai ser a utilização da própria burocracia da ditadura, ou seja, da burocracia estatal, para a vinculação com os movimentos sociais, mas não no âmbito urbano, no âmbito rural, certo? Então achei muito interessante essa ligação que eles fizeram, trazendo o contexto da ditadura civil e militar, tanto para o âmbito urbano quanto para o âmbito rural, e trazendo especificidades de cada um desses elementos e as violências que aconteciam através da repressão da ditadura. A outra questão que eu achei, outro ponto que eu achei bastante interessante que a gente teve dentro dessa prova, e que achei interessante que eles fizeram um processo, principalmente nessa primeira questão, da Idade Moderna. Essa questão sobre a expansão marítima, por exemplo, eles se utilizaram da competência 6, de variar esses elementos ambientais que existem na sociedade medieval da Europa Ocidental, principalmente, para ligar esse processo com a Idade Moderna e o contexto da expansão marítima, certo? Então, quando ele fala ali, por exemplo, que se tira a escassez de madeira, a escassez de outras matérias-primas para o processo de expansão marítima da navegação europeia e aí o início da colonização em outros locais do planeta. Então, achei uma questão super interessante, fazendo essa transição do mundo medieval para o mundo moderno, ligando sobre aspectos ambientais
orientais. Então, para vocês verem, são elementos super inteligentes, super interessantes e ligações que podem ser feitas. E a segunda, uma questãozinha clássica, né, do processo civilizador, que a gente chama ali também na Idade Moderna, sobretudo nas cortes europeias, com Norbert Elias, também trabalhando com sociologia, aquela questão que a gente teve do garfo. Achei super interessante também, mas é uma questãozinha que já apareceu em outros anos dentro da prova, não necessariamente trazendo o garfo como elemento, mas como esse processo civilizador das cortes, fazendo essa separação de classes entre a sociedade dominante do antigo regime e a burguesia. Então, super interessante para vocês observarem aqui. Aqui, né, gente, padrãozinho lá da nossa competência 1, né, cultura e identidade, sempre vai aparecer patrimônio, história e cultural, né? E aqui eu achei muito interessante dentro desse propósito da prova, que eles trouxeram e muita gente não se ligou e achou estranho daquela questão do bordado, do presente que foi dado, que tinha o bordado do sertão. E isso aqui eu acho super interessante para a gente observar melhor e como a gente pode fazer uma análise social, mas individual, sobre a ideia de identidade. Aquela questão vai estar trabalhando sobre cultura e identidade, mas por um âmbito individual, dos laços socioafetivos, certo? Que é, inclusive, a resposta correta, certo? Em compensação, outra questão que a gente viu, que foi a cavalgada de Santana, no Rio Grande do Norte, aí sim, uma questãozinha clássica, que trabalha com os patrimônios do IFAM, certo? Então, foi uma questão de patrimônio social da sociedade, comunitário, certo? Da identificação de comunidade. Certo? Então observem como eles conseguem fazer essa relação, e aqui duas questões muito boas, tanto no âmbito individual, mas também na ideia de sociedade. Esses dois pontos aqui, para ligar o que a gente, uma das principais ideias do que é a constituição do que é patrimônio, a ideia de identidade. O que te faz como pertencente, ou que faz parte da tua construção histórica, tanto individual quanto social. Certo? Então achei bem interessante que eles fizeram essa ligação. E aqui talvez o ponto mais alto da prova, né? Pelo menos nas partes de questões de história, conflitos no século XX. Cara, essa aqui inclusive faremos depois, para mim, questão número 1 que a gente teve da prova. Vai ligar a questão da Palestina, que muitas pessoas ligam somente a partir da Primeira Guerra Mundial. Essa questão aqui vai trabalhar a ideia da Palestina na Primeira Guerra Mundial, né? Que já é um tratado anterior ao processo da Segunda Guerra Mundial e à criação do Estado de Israel. Então, para vocês observarem, dentro desse contexto, desse momento super delicado, eles terem colocado essa questão, e foi uma questão muito boa, como eu estou falando, para mim, a melhor questão da prova, tá? Na minha opinião, e ainda trazendo esse elemento anterior, e depois eu quero conversar um pouquinho, vou me atrelar um pouquinho nela, na questão que a gente vai fazer. A segunda, uma clássica da Guerra Fria, né, conflitos indiretos da Guerra Fria, questão da ideologia, né, da Guerra da Coreia, e a separação, ideologia, da Guerra da Coreia, certo? E a última, que também super interessante, Guerra do Afeganistão, né, e a questão do Talibã e o processo imperialista de países como os Estados Unidos, aqui dentro desse momento. Então achei uma questão super boa. Para mim, dos pontos que a gente citou até agora, talvez o ponto alto da prova foi esses conflitos, que a gente chama de conflitos indiretos, né, ao longo do século XX, principalmente que eles não vão estar ligados necessariamente às principais potências do planeta. Então eu vi muita gente, por exemplo, criticando o fato de não ter diretamente um conflito de guerra mundial, das grandes guerras, né, dentro da prova do Enem. Mas eu acho super interessante eles trazerem esses diversos pontos. Poxa, veja, eles trouxeram a Primeira Guerra Mundial, eles trouxeram questões ideológicas da Guerra Fria e trouxeram também o processo do imperialismo, mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, super interessante, achei talvez o ponto alto da prova de história, particularmente, essa ideia dos conflitos indiretos no século XX, certo? Beleza? Vamos para nossa última aqui, que esse sim, né, foi o ponto dominante, e aqui não somente, né, gente, dentro das questões, também vinculado à história das mulheres, a própria redação, né, relações sociais e de trabalho. Então, esse talvez tenha sido o ponto da prova, o grande tema da prova do Enem, tanto de Ciências Humanas, mas do primeiro dia, relações de trabalho vinculado à questão de gênero, certo?
tanto de trabalho, mas social também, vinculado à questão de gênero. E aí a gente teve uma questão muito boa sobre Revolução Francesa, certo? Quanto demonstrando que havia presença feminina que tentava ultrapassar essa implementação de uma educação vinculada somente ao gênero masculino. Também tivemos uma questão que essa aqui eu vou ser sincero para vocês, eu não gostei, que foi a questão da Era Vargas, que não necessariamente falava sobre a Era Vargas, e até um dos elementos que é a minha crítica dentro desse processo, mas que ela também não citava a questão relacionada das mulheres, mas trazia, aqui eu quero trabalhar um pouquinho essa questão, mas trazia esses elementos vinculados a que foi criado novos espaços de sociabilidade a partir da criação da cozinha, e como se isso fosse algo positivo. Não que eu ache algo negativo, mas eu acho que faltou, talvez no próprio excerto que eles trabalharam, trabalhar as continuidades de opressão que existem na criação da sociabilidade desse espaço. Então, por exemplo, podiam ter observado que a questão de gênero, grande parte da produção na cozinha se manteve com mulheres, e sobretudo mulheres negras. Então, não somente dentro do âmbito pessoal, ou seja, da casa do indivíduo enquanto pessoa, mas também nas relações de trabalho. Quantas mulheres negras não trabalhavam em casa de famílias brancas mais ricas, mesmo após a criação dessa sociabilidade, como uma continuação da opressão histórica para essas populações. Então, vou ser sincero, essa aqui eu achei uma questão que não necessariamente não foi boa, mas eu acho que ela podia ter ido mais além, poderia ter perguntado, até pelo âmbito que ela colocou ali dentro daquele momento, certo? Então, essa talvez seja, de todas que eu apresentei aqui, talvez é que eu tenha uma crítica maior. E pelo fim, é do século XIX, a questão do letramento feminino, também questão muito boa, certo? Uma opinião que era trazido dentro daquele momento, um documento histórico sobre o letramento feminino, que foi a questão. E o que eu senti falta na nossa provinha? E aí, gente, quero trazer para vocês, até para a gente observar, esse próprio elemento da escassez de questões que a gente vê dentro do próprio INEP, pela falta de renovação, pode ter atingido, porque todos esses outros temas que a gente vai abordar aqui caem seguidamente dentro do Enem. E esse ano não observei dentro da prova, pelo menos não diretamente, certo? Então, senti falta na prova. Antiguidade clássica, né? Grécia e Roma, explorando o conceito de democracia e cidadania, principalmente, certo? Os limites da democracia grega, os limites da cidadania romana, a questão da escravidão dentro do Império Romano, principalmente. Então, são elementos que senti falta. Segundo reinado, contexto político, certo? Principalmente, normalmente vinculando a figura do imperador Dom Pedro II, certo? Ou da Guerra do Paraguai também, processo próprio abolicionista, que é outro elemento que eu achei que faltou muito, a luta pelo processo da abolição, que é um elemento normalmente configurado também em pessoas, em personalidades, como Luiz Gama, que aparece direto, mas senti muita falta dentro do processo abolicionista. Primeira República, as revoltas populares, né, que todo ano aparece, revolta da vacina, Canudos, Marujada, as próprias greves gerais, faltou dentro do nosso contexto, e o contexto político, né? Aqui cito principalmente a ideia do coronelismo, né? Que seguidamente aparece dentro da nossa prova e não observamos nessa prova em questão. E aí, gente, talvez o elemento que mais me surpreendeu, que é a questão da Revolução Industrial. Não só pela questão da consolidação do capitalismo, né, que é algo que eles sempre exploram dentro da prova, mas principalmente por isso aqui, ó, o desenvolvimento tecnológico, ligando muitas das vezes as questões vinculadas às descobertas tecnológicas com a própria expansão do capital. Então, sentir falta aqui, por exemplo, o relógio poderia ser utilizado aqui como um elemento, certo? Entre outros pontos. Ok? Vamos fazer para a gente terminar aqui, então, duas questõezinhas para a gente ligar e terminar a nossa revisãozinha aqui, sobre os comentários sobre a prova de Ciências Humanas, mais específico de História. Peguei a questão, como falei para vocês, que eu particularmente achei a melhor. Enem de 2023. Escrito durante a Primeira Guerra Mundial, aqui eles já foram magníficos, tá? O seguinte trecho faz parte da carta enviada pelo secretário exterior britânico Sir Arthur James Balfour ao banqueiro Lord Rothschild,
presidente da Liga Sionista. Lembrando que o sionismo é uma corrente do judaísmo que defendia desde o fim do século XIX a criação de um Estado judaico, certo? Em 2 de novembro, a capa ficou conhecida como Declaração Balfour. E aqui a carta. Governo de Sua Majestade vê com a aprovação o estabelecimento na Palestina. O estabelecimento na Palestina, o governo de Sua Majestade, ou seja, Inglaterra, tá? Então vamos dando os nomes aos bois. Vê com a aprovação o estabelecimento da Palestina de um lar nacional para o povo judeu. E fará todos os esforços para facilitar tal objetivo. Então, se apoia a criação de um Estado judaico dentro da Palestina. Nada será feito, olha aqui é o grande ponto, feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas, ou seja, em grande parte, os palestinos muçulmanos. Certo? E aí, gente, para mim isso aqui é genial, cara. A análise do resultado do processo em questão revela que o governo inglês foi incapaz. O que o governo inglês foi incapaz de garantir do objetivo que estava presente aqui? Gente, isso aqui, sério, eu quero dar um beijo na pessoa que fez essa questão, velho. Porque tu imagina só, gurizada, eu não sei se essa questão foi colocada de última hora, eu não sei se foi uma casualidade, eu acredito que não. Mas, cara, no meio do ambiente que a gente tá, dessa dicotomia entre esse conflito de Israel e do Hamas no local da Palestina, uma super sensível, onde tu tem pessoas que muitas vezes falam sem conhecer ou trazem como elemento histórico algo que é não, tem um processo histórico que ocorre dentro desse local. E aqui, gente, a gente sai da dicotomia de um simples ideia do embate entre palestinos e Israel, certo? E aqui ele coloca um terceiro agente dentro desse processo, que talvez seja um dos principais culpados que a gente observa na falha que resulta hoje em dia no conflito na região, que é a comunidade internacional representada sobre as suas grandes potências. Aqui no caso eles citaram a Inglaterra, mas a gente pode fazer em outros momentos. Então, cara, é genial isso. É genial isso, certo? A comunidade internacional foi incapaz de mediar os conflitos no território da Palestina, certo? Ok? E aqui no caso ele está falando dessa comunidade internacional vinculado ao governo inglês. Então assim, ó, cara, é genial, genial isso aqui. Olha, palmas e mais palmas para a pessoa que fez essa questão aqui, maravilhosa, não veio a calhar o tempo dela, tão importante, super bem feita, caiu dentro de um momento super necessário para a gente observar que está longe de ser essa dicotomia que a gente observa hoje em dia. Então aqui, ó, uma senhora de uma questão, parabéns, certo? Em compensação, eu quero fazer com vocês agora uma que eu acho que ficou devendo, que poderia ter sido muito melhor explorada e, sinceramente, eu acho que as próprias alternativas são bastante desconsideradas. Não acho que está errado, obviamente, mas achei uma questão mal formulada. Sinceramente, não foi uma questão do meu agrado necessariamente. Enem de 2023. Havia já muito tempo que a Europa desfrutava os benefícios da vacina. Então ele está trabalhando que na Europa se desfrutava da vacina, certo? Ou seja, as pessoas já tinham dentro dos seus governos, dentro das suas implementações políticas estatais, a implementação da vacina. E arrancava a morte a milhares de inocentes, condenados a serem vítimas do terrível flagelo das bexigas. E o governo de Portugal nunca se lembrara de transmitir ao Brasil. Lembrando que o Brasil, até 1822, era de Portugal. E, portanto, todas as ações de Portugal deveriam ser implementadas de uma maneira ou de outra aqui dentro do território da colônia brasileira. A mais útil das descobertas humanas, quando, aliás, nenhum país mais do que ele carecia deste salutar invento, ou seja,
Ele vai trabalhar nenhum país mais do que ele, Brasil, né? Brasil, carecia de salutar o invento ou se atendesse às vantagens da população, ou ao perdimento de imensas somas da mortandade contínua de escravos, certo? Ligando que, inclusive, se deveria se utilizar a vacina dentro desses escravizados. O certo que o mais ocupado de seu ouro, o certo é que mais ocupado de seu ouro que de seus habitantes, Portugal, como em outros muitos casos, esperou que o Brasil, por seu próprio impulso, remediasse a este mal. Certo? Então ele está dizendo que nunca teve a transmissão de Portugal para o Brasil da tecnologia das vacinas e Portugal esperou que o Brasil, a partir do seu próprio processo de independência, que se virasse e buscasse a vacina, certo? Então aqui esse processo vai acontecer pós-independência, certo? Escrito em 1828, o texto expressa a seguinte ideia de origem iluminista. E aí, gente, aqui é o grande ponto, certo? Ele vai solicitar que dentro desse excerto a gente observe necessariamente algum ideal iluminista. E não há um ideal claro de iluminismo dentro tanto das ações de Portugal quanto das ações do Brasil. Certo? Até porque o brilho que a gente teve de iluminismo em Portugal pode ser esclarecido num cara chamado de Marquês do Pombal, que teve ações contínuas direto no que a gente chama de despotismo esclarecido, e que não vai estar vinculado aqui dentro com a questão. Então, uma questão que pegou um texto e tentou forçar, eu observo assim, né, forçar a barra dentro de um próprio ideal do que é iluminismo. Tá? E a gente vai ver dentro das questões, das alternativas. Letra A. As leis observáveis regem o mundo natural. Aqui ele está botando a ideia da experimentação, né? A partir da observação das leis naturais vai regir, que a gente chama ali a partir da revolução científica e tudo mais. Mas não é isso que está sendo explorado aqui dentro dessa questão. Letra B. O monarca racional promove a sociedade justa. O que ele está falando aqui é justamente a crítica à ação de uma monarquia que só pensava em ouro e não pensava racionalmente para atender às questões de saúde sanitárias da população. Então não pode ser essa alternativa. O direito natural justifica a liberdade dos homens. Certamente, isso aqui é uma questão iluminista, mas em que ponto que está sendo trabalhado isso dentro do texto? Em nenhum momento ele está trabalhando dentro do texto, só pela questão da independência. Mas a independência não está diretamente ligada dentro desse contexto, certo? Então, e a gente dentro do Brasil ainda vira independente e vira uma monarquia, então não pode ser. A produção da terra garante a riqueza das nações, que também é um pensamento do que a gente tem dentro do iluminismo, o próprio nome do Adam Smith é a riqueza das nações, mas não é isso que está dentro desse momento. O livro, né, do Adam Smith é da riqueza das nações. Mas não é isso que está sendo abordado dentro do texto. Em nenhum momento isso aparece. E aí, gente, o que mais se aproxima, e aí para tu ver, não necessariamente é uma questão diretamente vinculada ao iluminismo, mas o que a gente observa que é o mais próximo é a alternativa E, a responsabilidade dos governantes assegurar a saúde dos povos, e essa é a alternativa correta. Então, uma questão que, sinceramente, eu achei mal formulada, certo? Concordo que é a alternativa correta a letra E, mas achei uma questão bastante fraca na próprio envolvimento do texto com o enunciado e principalmente com as suas alternativas. Então, aí fica como crítica, né? Eu botei qual que eu achei a melhor e qual que eu achei a mais fraca de todas as questões. Inclusive, a gente ficou em vários momentos aqui discordando sobre o resultado dessa questão, porque ela causa um debate pela mal formulação, acredito eu, do próprio enunciado e do texto escolhido, principalmente. Poderiam ter pego, por exemplo, qual elemento iluminista poderiam ter feito dentro da questão, mas o que eu observo é que o texto não favoreceu ao ideal do que eles estavam querendo abordar dentro desse momento, e as alternativas, de uma maneira ou de outra, acabaram destoando um pouco daquilo que o texto próprio se permite, porque em momento nenhum a gente vê no texto trabalhando especificamente com o iluminismo em si, né? Mas como um processo de crítica à ação de Portugal frente ao contexto colonial. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado bastante
Eu gostei particularmente da prova, nosso Enem, como sempre, arrasando. Sou um grande fã da prova do Enem. Claro, como todas as provas de um âmbito nacional, que tem um tamanho como é o Enem, tem as suas dificuldades às vezes, mas tinha uma prova muito boa, trouxe elementos super interessantes, mas, obviamente, a gente tem que fazer esses apelos aí de aumentar o banco de questões para a gente ter uma variedade maior. Certo? Beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aqui, compartilha e vamos que o show não pode parar. Beijo!